começar? Aí o pessoal que estiver chegando vai entrando e vai se inteirando aí do assunto. Bom, primeiramente boa noite a todos aí. Bem-vindo mais a um seminário aí da NCE Treinamentos. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante aí, sobre Fiber Channel, tá? Que é um assunto bem discutido aí na área de data center. Para quem trabalha com data center é um assunto, que diz assim, um assunto hot, é um assunto que pouca gente conhece, mas é muito utilizado em data center, tá? Vamos lá. Então aí tá a agenda de hoje, tá? A gente vai falar sobre a introdução à rede SAN, a gente vai falar do histórico um pouco de rede SAN, como a gente faz para chegar nesse tipo de tecnologia. A gente vai falar a introdução sobre o protocolo SCSI, as duas vertentes principais do SCSI, tanto a parte física, o barramento paralelo do SCSI, como a parte lógica, a parte de comandos e resposta do SCSI. Depois a gente vai falar das ineficiências do SCSI e a gente vai cair então em Fiber Channel. Então a gente vai falar a introdução de Fiber Channel, vai falar fundamentos de Fiber Channel, vai falar de portas, de SAN, trunk, port channels, os tipos de portas, como que um servidor com a 8-bay faz para se logar numa fabric de Fiber Channel e assim por diante, tá? Depois a gente vai abordar a representação lógica do Fiber Channel, seu modelo de referência de camadas, né? Que ele tem no modelo OS, modelo CP/IP, tá? Depois a gente vai falar sobre zoning, que é a segurança do Fiber Channel, né? A permissão para transportar dados. E por último a gente vai falar de vSAN, tá? Que é uma solução proprietária da Cisco, que tem o mesmo conceito de VLAN, tá? Então, hoje é um curso introdutório, tá? Um curso teórico, a gente não vai ter command line, não vai ter comandos, tá? E é um curso introdutório, tá? É um curso nível 1, tá? Então, assim, você não precisa ter conhecimento nenhum em rede SAN, em storage, tá? O único pré-requisito que você precisa ter é conhecimento básico em redes, tá? Por quê? Porque quando eu começar a explicar aqui, eu vou começar a fazer analogias, porque fica mais fácil, né? Fazer analogias com o mundo Ethernet, o mundo TCP/IP, tá? Então por isso que é bom você ter conhecimentos em redes, conhecimentos básicos em redes, tá? E raciocínio lógico e noções de matemática, tá? Então, antes de começar, eu sou Leandro Almeida, para quem não conhece, tá? Eu sou instrutor desse seminário. E antes de começar, acho que todo mundo já se inteirou, mas a gente tem a parte de chat, né? Se a gente for olhar no lado direito aí da tela, direito inferior, a gente tem a parte de chat. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, pode digitar aí e perguntar, tá? E a gente tem outra parte de configuração de áudio e vídeo, mas a gente não vai usar hoje, tá? As perguntas você via chat. Então basicamente é só digitar a pergunta que você tem, a dúvida, e eu vou tentar responder, tá? E por favor, perguntem, né? Para tornar o seminário mais interativo. Se eu não souber uma resposta, eu vou pesquisar, ir atrás até conseguir a resposta, tá? Bom, vamos lá. Todo mundo tá me ouvindo bem? Legal, então vamos lá. Então, introdução a SAN. O que é SAN? A sigla SAN. SAN significa Storage Area Network, tá? Então, o que é essa sigla? O que é esse tipo de rede? É uma rede que foi desenvolvida com componentes, protocolos, tecnologias para transportar tráfego de bloco I/O. Tá? O que é bloco I/O? Bloco I/O são informações de leitura e gravação em disco. Tá? Então, quando você tem lá a sua máquina executando um programa, você está usando o Word e você quer salvar um arquivo, esse arquivo é salvado num disco rígido, de forma permanente, né? De forma não volátil. Então, essa informação que trafega na sua máquina até o disco chama-se bloco I/O. Tá? Então, ela é uma rede que foi projetada para transportar esse tipo de informação. Tá? E o conceito mais importante dessa rede, que a gente tem que ter em mente, é o conceito de lossless, que está assim nessa última linha aí da apresentação dessa tela. O que é esse conceito de lossless? Uma rede Fiber Channel, ela tem que sempre ter uma baixíssima quantidade de erros e perda de frames, tá? Eu não vou me referir aqui a pacote, porque a gente está falando de Fiber Channel, e Fiber Channel é um sistema de transmissão
né? Camada 1, camada 2. Então, o mais correto é a gente usar a palavra frame. Mas é a mesma coisa, tá? Você não pode ter perda de frames numa rede Fiber Channel, tá? Diferente de uma rede TCP/IP, que a gente chama de rede lossy. O que é lossy? É uma rede que não é que perde pacotes, ela pode perder pacotes, né? Não deveria perder, mas pode perder. Por quê? Porque no TCP/IP a gente tem na camada de transporte, né, o protocolo TCP, que ele vai se encarregar de fazer sequenciamento dos segmentos TCP, e se caso perda algum segmento, ele vai retransmitir esse segmento, né? Já na rede Fiber Channel, isso não tem introduzido no stack de protocolo, né? Então, se você perder um frame Fiber Channel, quem vai ter que se responsabilizar pela retransmissão, por perceber e retransmitir, é aplicações de camada superior, né? Então, isso para a rede é muito ruim, né? Porque imagine que você está usando um sistema operacional no conceito lá boot from sun, você está usando o SO que não está nem instalado na sua máquina, está instalado num storage. Se você tiver uma perda ali de começar a perder frames, né? Se o sistema operacional que estiver executando uma tarefa, ele vai dar crash, ele vai dar crash e vai reiniciar a máquina, né? Tá. Então, perda de pacote é uma coisa assim, digamos, inaceitável numa rede Fiber Channel, tá? Bom, vamos lá. Aí, antes de falar mais profundamente sobre SAN, a gente vai falar sobre as tecnologias, como ela se desenvolveu através do tempo para chegar na rede SAN, tá? O histórico da coisa, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que... Primeiro conceito que a gente introduz quando a gente, na aula de SAN é o seguinte, o conceito de DAS. O que é DAS? DAS significa Direct Attached Storage, tá? É um conceito dos primórdios, tá? Imagina muito tempo atrás você tinha os computadores, você não tinha nenhum tipo de comunicação de rede, tá? Você não tinha rede nem LAN, nem SAN, nem nada, tá? Você tinha lá os computadores, os servidores, com disco interno, tá? E a informação que você gravava passava lá pelo barramento SCSI ou IDE e gravava no HD. E não existia uma forma de compartilhar essa informação. Então essa é a primeira ineficiência, o primeiro problema do conceito de DAS. Você não consegue compartilhar a informação. Mas, por outro lado, é um tipo de transmissão de bloco I/O que a gente fala de alta performance, ou performance aceitável, porque o seu disco está local na sua máquina, né? O único meio físico ali é a placa-mãe, o barramento lógico e o cabo flat do HD, né? Cabo paralelo. Então a comunicação é de baixa latência, você não tem latência praticamente na comunicação, então a performance dela é aceitável, tá? Aí depois veio o conceito de NAS, que é Network Attached Storage, tá? Quando surgiu as redes de dados, a rede LAN, veio esse conceito. O que é esse conceito? Tudo que a gente entende por compartilhamento de arquivo, tá? Ou seja, file sharing, seja o Samba, seja NFS, seja o CIFS, qualquer tipo de protocolo ou programa que faz compartilhamento de arquivo em cima de redes que a gente chama de convencionais, né? Rede de dados, Ethernet, a gente chama de NAS, tá? Então essa rede ela resolveu o problema do DAS, o conceito do DAS, que não conseguia compartilhar arquivos, mas introduziu, digamos aí, um outro problema, que é em relação à performance, né? A gente sabe que um compartilhamento de arquivo não é tão eficiente como um disco local numa máquina, né? Então quando a rede começa a crescer, a rede tende a ficar lenta, ter latência, a sua performance cai, tá? Então ela resolveu o problema por um lado, mas introduziu o outro por outro, tá? E aí a gente chega no conceito de SAN, tá? Que o SAN é como se fosse a junção de tudo que é bom dos outros dois conceitos, do DAS e do NAS. Então o SAN, a rede SAN, ela tem uma performance igual ao DAS ou superior ao DAS e permite compartilhamento de arquivos, tá? Com alta performance. Então nessa rede a gente vai transportar, como eu já falei, bloco I/O com uma grande performance, baixa latência, grande velocidade, sem perdas de frames, tá? Ou seja, é uma rede muito mais, é uma rede que foi projetada especificamente para isso, tá? Para esse tipo de transporte de dados, tá? É uma rede fácil de administrar, tá? A gente vai entender aqui o conceito de fabric, que são vários switches que formam uma fabric, como se fosse um switch grande. Então, de qualquer switch você pode administrar a rede SAN, de a perspectiva de zoning, de algumas configurações que você faz na rede, tá? Então, a administração é centralizada, fácil de se realizar, é uma rede escalável, tá? A gente vai falar da topologia de fabric
do SAN, que vai ter 3 tipos de topologia. A gente fala do Fabric. O Fabric ele é escalável, você consegue crescer a rede. E os principais protocolos dessa rede Fiber Channel da rede Fiber Channel, da rede SAN, é o Fiber Channel e o SCSI. Tá? Bom. Então aí está um desenho de uma rede SAN. Tá? Uma coisa muito importante para a gente ter em mente na rede SAN é o seguinte, a gente sempre tem uma separação muito explícita. A gente normalmente numa rede SAN a gente tem 2 caminhos alternativos, como uma rede LAN, porque se tiver falha no caminho você vai fazer a convergência pelo outro, né? Só que na rede SAN você pode ver que ela é muito separada, o caminho A do caminho B, né? Que a gente chama aí de SAN A, SAN B, algumas literaturas SAN 1, SAN 2, enfim. Ela é muito separada, tanto em forma lógica como em forma física. Por quê? Porque como ela tem esse conceito de lossless, que ela não pode perder frames, se você tiver problema num caminho, seu tráfego vai ser convergido para outro caminho. E esse outro caminho não pode ser afetado. Então a ideia é que esses 2 caminhos não se juntem, para que um caminho não afete o outro quando você tiver um problema na rede. Tá? E isso é muito assim, explícito e muito importante em Fiber Channel. Tá? Inclusive, né, tem um conceito da família de Switch Nexus, né, que ele introduz o conceito de Unify Fabric, né, para quem não conhece. O que é esse Unify Fabric? Ele é a Fabric do Nexus, né? O Nexus transporta tanto dados de internet, LAN, como SAN, né? Como Fiber Channel. Né? E, por exemplo, se a gente for falar de uma funcionalidade do Nexus, que é o VPC, né? O VPC, ele tem a mesma função do 6500 do VSS, né? Para quem não conhece, essa função faz o seguinte: ela pega 2 equipamentos virtuais, 2 equipamentos físicos e transforma num equipamento virtual, né? E aí você consegue estabelecer um port channel, que antigamente você fazia de um equipamento para um equipamento, usando 2 interfaces, agora você faz de um equipamento para 2 equipamentos distintos. Então você tem convergência de caixa e convergência de link, proteção nos 2 sentidos, né? E no VSS eles implementaram de uma forma muito simples, né? A gente tem o conceito lá de data plane e o conceito de control plane. No VSS você tem um control plane que controla tudo, as 2 caixas, né? Então esse control plane faz todos os cálculos lá de OSPF, tudo que é de protocolo, uma supervisora só única faz, tá? Já no Nexus a gente tem 2 supervisoras, e eles trabalham ao mesmo tempo. E aí muita gente fala, não, mas por que o Nexus era assim, por que é diferente, não, porque fizeram diferente para complicar, para introduzir um novo conceito, para vender mais livro, enfim. Mas a ideia não é essa, a ideia é justamente por causa do Fiber Channel que ele transporta também na sua Fabric. Como o Fiber Channel tem essa exigência, tem que ser separado, tudo tem que ser separado. Quando foi implementado o VPC, foi implementado 2 control plane e 2 data plane, né? Então a configuração dele é até um pouco diferente, né, comparado a um VSS, né? Mas enfim, isso é só um exemplo, tá? A aula hoje não é sobre VPC nem VSS, mas é só um exemplo como isso é uma coisa muito explícita e forte no mercado de Fiber Channel, tá? Fiber Channel no mercado de SAN, tá? Bom, vamos lá. Então, antes de a gente começar a falar, entender a rede SAN, entender o SCSI e depois chegar no Fiber Channel, a gente vai entender uma coisa que chama técnica de I/O e I/O Path. O que esses 2 conceitos significam? Vamos pegar um exemplo: você tem sua máquina, né? Você tem sua máquina lá na sua casa, uma máquina convencional, né? Você tem um HD lá, vamos usar uma máquina antiga, um HD IDE. E você tem o CPU da máquina que está trabalhando lá com a memória RAM, com a memória cache em alta performance, alta velocidade, e chega um detalhe, normalmente você quer gravar aquela informação permanente, né, no disco. Quando você grava essa informação ela trafega pela placa-mãe, pelo barramento paralelo do IDE, até chegar no disco rígido para ser gravado. Esse caminho que a informação trafega chama de I/O Path, é o conceito de I/O Path, é o caminho por onde essa informação passa, tá? E aí a gente tem 2 conceitos de barramento, mais especificamente barramento físico. Então é uma coisa que eu tenho que enfatizar bem, todo mundo tem que ter muito claro esse conceito, tá? Existe basicamente 2 tipos de barramentos físicos, tá? A gente tem os barramentos que são seriais e tem os barramentos que são paralelos, tá? Os barramentos paralelos, eles trabalham de forma paralela, por isso chama paralelo, né? Obviamente.
Então, normalmente o barramento paralelo você tem lá um cabo flexível, um cabo flat, com vários fios, ou uma placa de circuito impresso, enfim, você implementa ele de várias formas. Mas você tem condução ali de sinais elétricos, certo? Então, quando você manda uma informação, manda bits num barramento paralelo, a informação ela trafega de forma paralela e ao mesmo tempo. Só que nem sempre a informação chega no seu destino, no outro lado do cabo, no mesmo tempo. Ela pode chegar fora de ordem, né? Então, normalmente em transmissão paralela, a gente tem canais de controle, né? A gente tem um ou dois fios lá que eu volto para controle do bit, tá? O que é esse controle? São informações que são enviadas junto com os dados, né? Que depois você executar algoritmos lá para reconstruir essa informação de forma ordenada, né? Porque ela chegou de forma desordenada. E isso introduz um problema sério quando a gente diz em referência à escabilidade da velocidade da transmissão. Por quê? Porque conforme a transmissão cresce em velocidade, esses algoritmos que são introduzidos no barramento paralelo, ele começa a ser ineficiente. Ele não consegue mais reordenar essa informação. Então o barramento paralelo ele tem essa limitação, a limitação de velocidade. Ele não consegue crescer muito em velocidade. Tá? Por outro lado, o barramento serial, né, meios de comunicação serial, não tem esse problema. Por quê? Porque os bits são enviados de forma serial. É enviado um bit, depois o segundo bit, terceiro bit, um atrás do outro. A informação não chega, né, fora de ordem no seu destino, chega sempre em ordem. Então você consegue crescer em relação à velocidade. Você não tem esse problema do paralelo. Por isso que hoje em dia, se a gente for pegar e olhar, né, para trás e ver as tecnologias como era antes e como é hoje, a gente praticamente não usa mais nenhum tipo de comunicação paralela. Né? Antigamente a gente tinha, por exemplo, porta paralela lá da impressora. Hoje a gente não tem mais. Né? Hoje a gente usa USB, né, que é uma comunicação serial. Antes a gente tinha o HD, que era IDE. Né? Para quem não sabe, IDE é uma comunicação que a gente chama de paralelo ATA, que é uma comunicação paralela. É um cabo flexível, né, paralelo. Tá? Hoje a gente não tem mais, a gente tem o que? A gente tem o SATA, que seria o ATA. E da mesma forma esse se encaixa para o SCSI. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque a gente vai falar sobre SCSI. SCSI, quando ele foi concebido, a comunicação dele era paralela. E aí verificou-se que ele tinha esse problema de escabilidade. Né? E aí esse problema vai ser resolvido com a introdução do Fiber Channel, que é uma tecnologia de transmissão serial. Tá? Mas isso, pessoal, é na perspectiva do barramento físico, quando a gente fala de transmissão física, tá? A parte de SCSI, a parte lógica do SCSI, essa permanece até hoje, a gente acredita que vai permanecer por muito tempo, tá? Que é o protocolo lógico de comando e resposta, tá? Isso que eu estou falando dessas limitações é em referente ao barramento físico, e somente, tá? Bom, então a gente vai dar a introdução no protocolo SCSI, tá? Então, ele foi desenvolvido em 1986, como eu já dei uma pequena introdução aí, né? Ele trabalha de forma paralela, tá? É a parte física dele, né? Ele é dividido em duas vertentes, tá? A parte de especificação física, que é a parte de cabeamento, né? Como ele transporta a informação no barramento físico, e a parte lógica, que é o protocolo de comando e resposta do SCSI, tá? Você tem um servidor, né? Que a gente vai entender daqui a pouco, que é considerado um initiator, ele manda um comando para um target. Seria um disco, né? Seria um storage, um disco qualquer, tá? E o SCSI ele dominou o mercado, né? Ele dominou o mercado de servidores, né? E ele está presente até hoje a parte lógica, a parte física não mais, mas a parte lógica presente até hoje. Então no primórdios lá, o que a gente tinha? A gente tinha SCSI e a gente tinha IDE, duas tecnologias paralelas. Então a IDE ficou para computadores pessoais, tinha uma performance inferior, né? E o SCSI uma alta performance e foi alocado para servidores, tá? Bom, então, agora eu vou falar sobre a parte física do SCSI, tá? Bom, como eu já falei, o barramento SCSI é um barramento paralelo, tá? Então as informações trafegam em paralelo, né? Pelo cabo flexível do SCSI, e ele tem um conceito chamado Daisy Chain. O que é esse Daisy Chain? É essa figura aí lá no canto direito inferior. Você tem um servidor, aí você tem um cabo paralelo, né, SCSI, que vai até 25 metros, e você consegue conectar diversos dispositivos nesse cabo paralelo, tá? Impressora, disco, enfim. Né? E aí a primeira versão do SCSI, ela tinha suporte a 8 dispositivos, né? Aí a segunda versão foi aumentado isso para 16 dispositivos, no máximo, tá?
Então, quando a gente fala desses dispositivos, a gente identifica um conceito que chama SCSI ID. O que é esse SCSI ID? É o ID que é atribuído a cada equipamento no barramento SCSI, tá? Isso é atribuído a equipamento físico, tá? Equipamento físico. Só que 16 IDs é muito pouco, né? Se for pegar uma rede que ela cresce, ela tem a tendência de escalar. Então 16 IDs é muito pouco. E também tem a questão da virtualização. Você pode ter um HD com mais de uma partição, né? Que é um componente virtual no HD físico. Então, para endereçar essa parte virtual, foi criado um outro ID, que chama LAN, tá? Logical Unit Number, tá? Foi criado um outro identificador. Então, o LAN identifica um dispositivo virtual dentro do dispositivo físico. E o dispositivo físico é endereçado pelo SCSI ID, tá? E aí, pela forma de trabalhar com um barramento paralelo, e aliás, a maioria dos barramentos paralelos trabalha dessa forma. Quando você vai transmitir uma informação num cabo paralelo, antes de transmitir a informação, você tem que ganhar controle do barramento, ganhar controle do cabo, né? Antes de transmitir. E aí você ganha esse controle do cabo, você transmite, né? Enquanto o seu equipamento está transmitindo, nenhum outro equipamento pode transmitir ao mesmo tempo. E aí, quando você acaba a sua transmissão, você libera o barramento para outra estação transmitir, né? Então a gente identifica um problema sério aí já no SCSI, que é um problema que a gente chama de contenção de recursos, né? Ou seja, só pode uma comunicação por vez. Você não pode ter várias comunicações ao mesmo tempo na rede, tá? Então o que acontece? A gente tem 16 dispositivos que é trafegar ao mesmo tempo, a gente vai ter um dispositivo vai ter que esperar, né? Exatamente, tipo uma rede Token Ring, mais ou menos dessa forma, tá? Ou uma rede CSMA-CD Ethernet, que é Resense Multiple Access. Primeiro o CSMA-CD, primeiro ele escuta a rede, se ninguém está transmitindo, ele transmite, né? Se alguém está transmitindo, ele tem que esperar, né? É o mesmo conceito, é um conceito para você evitar colisão. Mas pode ter um momento que duas estações querem transmitir ao mesmo tempo, o barramento SCSI, né? E aí como é que isso como é que é feita essa eleição para ver quem tem prioridade de transmitir? Através do SCSI ID, tá? O SCSI ID com maior valor numérico tem maior prioridade em relação ao SCSI ID com menores valores numéricos. Então quando a gente falou da primeira versão lá do SCSI, a gente tinha 8 dispositivos ao total. Então a gente tinha o SCSI ID do 0 até o 7, certo? E aí veio a versão 2, outra versão do SCSI, que aí permitia mais 8 equipamentos, totalizando 16. Então foi aumentada a quantidade de SCSI ID. 0 a 7 foi criado do 8 ao 15. Só que como de 7 a 0 já tinha uma prioridade, tinha que manter compatibilidade com a versão antiga, a prioridade ficou de 7 a 0 e depois de 15 a 8. É uma coisa meio estranha, mas foi assim que eles fizeram para continuar, para permitir a compatibilidade com o padrão antigo. Então o 7 é o mais prioritário, depois o 6, 5 até o 0 e depois o 15 até o 8. Então o 0 é maior que 15, tá? Tem mais prioridade que 15. É estranho, mas enfim. É assim que funciona. Bom, alguma dúvida por aqui? Sobre a convergência? Não. Na verdade, quando você tem nesse slide aqui, você tem dois tipos de SAN A e SAN B. Você tem um software que roda no servidor que chama software de multipath. O que esse software faz? Ele detecta os dois caminhos na rede, né? Ele usa os dois caminhos de forma simultânea. Ele faz o balanceamento de carga nos dois caminhos, né? E se ele detectar que um caminho deu problema, que um caminho parou, ele converge todo o tráfego para o outro lado, tá? A gente vai aprender daqui a pouco, que eu vou falar no próximo slide, que tem um protocolo na rede que faz o roteamento dos frames Fiber Channel, que chama FSPF.
que é a mesma coisa do SPF, é o mesmo algoritmo, né? Só que em vez de ele rotear o SPF V2, roteia IP, o V3 IPv6, o FSPF, ele vai rotear frames Fiber Channel, né? Você tem o FCID, que é análogo ao endereçamento IP. A gente vai abordar esse assunto nos próximos slides. Bom, então aquilo que eu acabei de explicar é a parte física do SCSI, tá? Agora a gente tem a parte lógica. O que é a parte lógica? É o protocolo de comando e resposta do SCSI, tá? E aí, nessa parte lógica, a gente tem um conceito muito importante que a gente tem que ter em mente, né? Por quê? Porque isso persiste até hoje e a gente vai usar esse conceito quando a gente for falar de Fiber Channel e no próximo seminário, quando a gente for falar de FCOE, também esse conceito vai continuar, tá? Que é o conceito de relacionamento 1 a 1, de um initiator por um target, até um target. O que é um initiator? É um dispositivo que manda um comando para um disco, seria teoricamente um servidor, tá? E o target é o disco que recebe o comando e responde, né? Ou com uma informação, ou ele grava uma informação no disco e manda uma confirmação que a gravação foi feita bem sucedida, ou manda, se for um comando do initiator for uma informação de leitura, ele devolve a informação de leitura para o initiator, tá? Então esse relacionamento é muito importante, tá? Ele persiste até hoje, a parte lógica do SCSI persiste até hoje, tá? Ele é transportado em cima de Fiber Channel. Ele usa esse formato, que é o CDB, Command Descriptor Block, tá? E aqui eu coloquei, depois eu vou mandar para cada um, vocês podem fazer download dessa apresentação, tem um link da Wikipedia aqui, os comandos mais utilizados no SCSI, tá? Bom, então a gente já entendeu como é que funciona a parte física e a parte lógica. E aí a gente já sabe que a parte lógica foi concebida de forma eficiente, os protocolos, e persiste até hoje. Por outro lado, a parte física ela não foi, ela tem diversas ineficiências, né? Quais são elas? Primeiro, suporta somente 16 dispositivos na topologia daisy chain, não dá para crescer a rede não é escalável, tá? Segundo, quando o barramento é preenchido totalmente, a gente tem problema do quê? De contenção de recursos, né? Se a gente tem 16 dispositivos que a gente fala que é heavy user, todos querem transmitir ao mesmo tempo, você vai ter dispositivos que vai dar timeout na aplicação, porque não vai conseguir ganhar prioridade na rede, né? Porque o 7 transmite sempre, depois do 6 talvez consiga transmitir, se o 7 der uma folga, aí o 5 já começa a dar timeout, o 4 em diante, tchau, nem transmite. Então tem essas diversas ineficiências no barramento SCSI ou barramento paralelo, tá? Por isso que eu falei, dei aquela explicação sobre paralelo e serial, né? Comunicação paralela e serial. E aí qual a solução? A solução para isso foi o que? Retira-se o barramento físico paralelo e entra-se com o que? O barramento serial, que é o Fiber Channel, tá? E aí a gente entra no conceito de Fiber Channel, tá? Fiber Channel, o que é? Não é nada mais nada menos que um sistema de transmissão de dados. Então ele trabalha na camada 1 e na camada 2, se comparado ao modelo OSI, tá? O Fiber Channel tem um modelo de referência dele também, que não é o OSI, o modelo dele, tá? Então, o que é interessante a gente ter em mente aí, o Fiber Channel é um sistema de transmissão, ele consegue transmitir, transportar, não só SCSI, ele consegue transportar IP, outros tipos de protocolos, tá? Inclusive, quando ele foi concebido para isso, ele foi concebido como um concorrente do Ethernet, para trabalhar em backbone, né? E aí, tinha o Ethernet na época, o Fiber Channel foi desenvolvido também, teve aquela concorrência, e o Ethernet ganhou, né? E por que ele ganhou? Por uma questão assim, muito óbvia, né? Pela questão de custo, tá? O Ethernet ele é muito mais barato de se implementar do que um Fiber Channel, tá? Por outro lado, né, o Fiber Channel é muito mais, na minha opinião, é uma rede muito melhor concebida, muito mais confiável. Por isso que o Ethernet ficou para a parte de backbone, que é uma rede TCP/IP que pode ter perda de pacotes, né, ou segmentos, a gente fala na camada 4 TCP, e o Fiber Channel ficou para transportar SAN, que é dados de block I/O, storage. Por quê? Porque em storage a gente não pode de maneira alguma ter perda de frames, né? A gente não pode. Por isso que o Fiber Channel é mais eficiente, mais confiável, tá?
Então aí as vantagens do Fiber Channel, né? Ele é uma transmissão altamente confiável, de baixa latência, tá? Permite comunicações por longa distância, tá? Trafega sobre fibra ótica, tá? E uma coisa muito importante do Fiber Channel é o seguinte, ele é mais eficiente, por quê? Porque a HBA do Fiber Channel, né? O que é uma HBA? É a mesma coisa que uma placa NIC do mundo Ethernet, né? No mundo Ethernet você tem a Network Interface Card, que é uma placa de rede. No Fiber Channel você tem o HBA, que é o Host Bus Adapter, que seria a placa de rede para uma rede SAN, né? Só que essa placa de rede para a rede SAN, ela faz o processamento do stack do Fiber Channel, encapsulamento e desencapsulamento local. Então ela não manda essa informação para ser processada no processador central do servidor, né? Então ele tem esse ganho, o Fiber Channel, né? Ele é muito mais eficiente, uma HBase comparado a uma NIC. É claro que existem NICs aí que tem conceito de TOI, que é TCP offload, também tem, né? Mas a gente for falar assim, comparar coisas iguais, né? Comparar o legado com o legado. Tá? Bom, então aí está, o Fiber Channel, para que ele foi desenvolvido? Ele foi desenvolvido justamente para isso, para a gente sair dessa topologia física do SCSI Daisy Chain e passar para uma topologia de transmissão serial, né? Porque o Daisy Chain é paralelo e muito mais eficiente, tá? Então essa é a intenção do Fiber Channel. Tá? Porém, a parte do SCSI, o relacionamento que eu já expliquei, 1 a 1 de Initiator e Target, ele continua, tá? Continua funcionando da mesma forma, isso não muda nada. Tá? Inclusive, para se implementar um Fiber Channel é muito fácil, por quê? Porque quando teve a introdução do Fiber Channel, os servidores só precisavam ter o quê? Uma HBA instalada e o driver do Fiber Channel. Você não precisa reescrever a aplicação, você não tem outro protocolo lógico para reescrever, tem que reescrever todas as aplicações. As aplicações continuam mandando informações baseadas em SCSI, na biblioteca do SCSI, né? Que isso aí depois vai ser encapsulado em cima de Fiber Channel e para a aplicação é transparente a migração. Né? Você pode ter tanto ali um SCSI paralelo legado ou um Fiber Channel atual, que a aplicação é a mesma coisa. Tá? Bom, e aí a gente vai começar a falar das topologias então, né? A gente vai começar a falar sobre fundamentos do Fiber Channel e o primeiro tópico são as topologias. Então, basicamente, a gente tem três tipos de topologias no Fiber Channel, tá? A primeira é a ponto, né? E como dá pra ver na figura, são dois equipamentos conectados através de uma fibra, né? São duas HBAs conectadas direto, não tem nenhum equipamento no meio, tá? Você não tem nenhum switch, nada, tá? Só dois equipamentos, tá? A outra topologia é o Arbitrate Loop, tá? Esse Arbitrate Loop, apesar de utilizar o Fiber Channel, que é uma comunicação serial, ele trabalha de forma como se fosse um loop, como se fosse uma token ring. Tá? Você tem um equipamento conectado no outro, né, num loop. Esse pode ser isso aí fisicamente através de um dispositivo, né, que emula esse loop, um dispositivo central que vai emular esse loop, mas a comunicação ela tem a mesma característica do barramento paralelo. Tá? Não é eficiente. Para você transmitir, você tem que ganhar controle do loop, né, no meio físico, para depois você transmitir. Né? Então você tem também o mesmo conceito lá de contenção de recursos, uma estação transmite por vez, tá? E aí depois a gente tem o Fabric, que é a topologia atual, que a gente trabalha com switches, né, switches Fiber Channel, tá? Que é uma topologia que é escalável, é confiável e é de alto desempenho, alta performance. Tá? Então, a gente vai se concentrar sobre a topologia Fabric, tá? A gente não vai falar, ponto a ponto é muito simples e a Arbitrate Loop não usa mais, é legal. Então a gente vai se concentrar na apresentação no Fabric, tá? Topologia Fabric. Então o primeiro equipamento aí, o primeiro dispositivo, componente de uma rede SAN, que a gente tem que aprender é o HBA, tá? Conforme eu já falei, é uma placa de rede. Uma placa de rede, mas para conectar um dispositivo, uma rede SAN, tá? Então ela faz o offload, né, que eu já falei, do processamento do stack do Fiber Channel, ela faz local na placa. Então ela não onera a CPU central do seu servidor, tá? Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Eu tô indo embora, mas se alguém tiver alguma dúvida é só falar, tá? Bom,
Então, novamente, esse slide ele ilustra novamente, está se repetindo várias vezes esse conceito de relacionamento 1 a 1 de SCSI, mas vocês vão ver nos próximos slides, quando a gente for falar de Zone, for falar de vSAN, que isso permanece, é muito importante a gente saber disso. Tá? O relacionamento 1 a 1 do Target Initiator de SCSI continua, tá? Continua funcionando da mesma forma, que é o protocolo lógico do SCSI. Bom, e aí a gente tem um modelo de referência, né? Modelo de referência, o stack do Fiber Channel, tá? Ele é um modelo de referência de 5 camadas, tá? Vai do FC0 até o FC4, tá? E as últimas 3 camadas do FC0 até as últimas 4 camadas do FC0 até o FC3 é responsável pela transmissão do frame Fiber Channel no meio de rede, através de switches, através de links, tá? Já a camada 4, a FC4, ela funciona da mesma forma que uma API, né? Para quem programa, o que é uma API? Que acho que, se eu não me engano, é Application Interface, alguma coisa desse tipo. O que é uma API? Uma API nada mais nada menos é que se fosse um tradutor. É um protocolo que faz tradução, mapeamento, tá? Então, a gente tem lá na camada superior, né? A camada superior do Fiber Channel não é a camada de aplicação que nem tem no modelo OSI, tá? Que é lá uma aplicação HTTP, não. Para o Fiber Channel, a camada superior, né? A aplicação do Fiber Channel é o que a gente vai transportar, que seria a SCSI ou IP, né? Ou FICOM, né? Então, é isso que a gente chama de camada superior da perspectiva do Fiber Channel. Então, você tem essa camada FC4, que ela faz esse mapeamento. Então, se você quiser transportar IP, você vai ter um API por IP, que é o IPFC, tá? Se você quiser transportar Fiber Channel, você vai ter outra API, que é o FCP, e assim por diante, tá? Então, essa FC4 ela faz isso, é mapeamento do comando SCSI em cima do Fiber Channel, tá? Para você transportar, tá? E as outras camadas seguram a transmissão na rede, tá? Bom, aí a gente tem os componentes, né, do Fiber Channel. Então, o que a gente tem numa rede Fiber Channel com uma topologia Fabric? A gente tem links, a gente tem servidores, a gente tem HBA, a gente tem storage, né, e a gente tem switches, tá? Então, falando aí com foco na linha de equipamento Cisco, quais são os switches mais utilizados, né? Antigamente, que a gente tinha os switches nativos, que a gente fala switch nativo Fiber Channel, que é a linha MDS, né? Que a gente tinha um modelo, os mais usados eram o MDS 9200 e 9500, tá? 9200 ele é um switch que a gente fala de média escala, né? Ele é um switch que ele parece um 7200, né? Aquele equipamento, o roteador 7200, ele é de tamanho médio, né? E o 9500 é um switch que a gente fala switch modular de grande porte, tá? Esse switch grande porte no mundo Fiber Channel é identificado como um Director Class Switch, mas é a mesma coisa que um switch modular como um 6500 ou um Nexus 7000, né? É a mesma coisa, não muda nada, é só o nome que muda, tá? Ele chama Director, tá? E a gente tem a nova linha de switch, que é a linha família Nexus, né? Que introduz o conceito de Unify Fabric. Então são os switches que transportam na sua Fabric, nos circuitos eletrônicos internos, tanto Ethernet quanto Fiber Channel, né? Que a gente tem a introdução do FCOE, tá? Que vai ser assunto para o próximo seminário. Tem uma pergunta do Santos: esse switch aceita módulos Ethernet? Somente o Nexus, né? O Nexus aceita pelo Unify Fabric, mas os outros MDS não, eles são switches só storage. Ele nem tem os protocolos de Ethernet, nada disso, não tem Span Tree, nada disso, tá? Para não falar que ele tem uma porta que é usada para a SCSI, né? Que é o conceito de você transportar a SCSI em cima de IP, tá? Mas é usado só para isso, você não pode fazer switching ali, tá? Ou aí a porta de gerenciamento, né, do equipamento. Bom, mais alguma dúvida? Tá, vamos lá. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre os fundamentos de Fiber Channel, os tipos de porta, tá? Bom, no mundo Fiber Channel a gente tem vários tipos de portas, tá? A primeira porta que a gente vai entender é a porta que chama porta N, ou N-port. O que é essa porta? Essa porta significa que é uma porta node, né? Ou node port. É a porta de um servidor ou de um storage, é uma porta de um dispositivo final que a gente fala, né? Seria um initiator ou um target, tá?
Então essa porta N significa node, tá? Seria, por exemplo, a HBA de um servidor ou a HBA de um storage, tá? Depois a gente tem a porta F. O que é a porta F? Numa topologia Fabric seria a outra ponta do cabo, tá? Lógico, uma topologia Fabric, se for ponto a ponto, você vai ter N, porta N com porta N. Uma topologia Fabric, a outra ponta do cabo seria o que? Um switch, uma Fabric, tá? Então essa porta do switch é identificada como porta F, tá? E para se conectar a porta N, tá? Porta de switch para switch, eu vou explicar que é a porta E, tá? Essa F conecta com a porta N, tá bom? Outra coisa também importante é o seguinte, essa dominação de Fabric, porta F, porta N, porta E, isso é configurável, tá? Você não compra o switch, vem com 3 portas F, 3 portas E, não, você configura. O switch vem em branco a configuração, você vai lá e configura e define como que a porta vai atuar, tá? Aí ele habilita os protocolos naquela porta. Aí a porta L, a gente está falando da topologia de Fabric, mas vamos dar uma ênfase pequena aí na parte de Arbitrate Loop. Essa porta L é usada na topologia de Arbitrate Loop, tá? Então o que essa porta tem? É chamada de L ou NL. É uma porta igual uma porta N de um node, né? Só que ela tem os protocolos do Arbitrate Loop, né? O que são esses protocolos? Os protocolos conseguem fazer a sinalização na rede que eu quero transmitir, ou seja, fazer reserva da rede para mim transmitir, tá? Então essas portas L ou NL tem esse protocolo a mais, tá? E se a gente quiser conectar uma topologia de Fabric com uma topologia de Arbitrate Loop, né? Então a gente tem uma porta que chama FL, que é Fabric Loop. Então essa porta é uma porta de um switch, né? Fabric, mas ela se conecta a um Arbitrate Loop. Então ela tem os protocolos da topologia de Arbitrate Loop, que faz a contenção da rede, a sinalização na rede para conseguir transmitir. E além disso, esse equipamento ele faz a tradução das informações de Fabric para Arbitrate Loop e vice-versa, tá? E por último aí a gente tem a porta E, que significa Expansion Port. Essa porta E é utilizada para conectar 2 switches, ou seja, quando você quer crescer a sua rede Fiber Channel, né, a sua Fabric, você usa uma porta E, tá? E aí a Cisco introduziu um conceito muito interessante, né, em rede SAN, que é o conceito de vSAN, né, que é a mesma coisa que uma VLAN no mundo Ethernet, né? Você pega e faz virtualização de SAN. Se você tem um switch, né, e aquele switch só participa de uma Fabric, né, você consegue agora com o switch Cisco configurar ele participar de mais de uma Fabric, 2, 3 Fabrics, tá? Através do conceito de vSAN. E aí quando você interliga 2 switches e você quer passar tráfego de múltiplas vSAN, né, você tem que habilitar uma porta chamada TE. Na verdade só habilita, ela é automaticamente habilitada, é negociável isso. Essa porta TE ela é a mesma coisa, fazer uma analogia, que é uma porta trunk do mundo Ethernet, né, onde tem o encapsulamento .1Q, né? Porque esse encapsulamento ele sinaliza através de um tag aquele tráfego de qual VLAN que pertence. No caso de vSAN, na porta TS também tem uma informação, um tag que sinaliza qual vSAN aquele tráfego pertence, tá? Mas não tem nada a ver com .1Q, mesmo porque .1Q é IEEE, IEEE é standard, né? E essa tecnologia de vSAN é proprietária da Cisco, tá? Bom, aí como eu já falei, é uma porta TE, né, que é Trunk Expansion, né, tá? Bom, agora que a gente já sabe como funciona cada porta no Fiber Channel, a gente vai começar a aprender como é que faz para uma máquina se conectar à rede e para conseguir efetivamente transportar tráfego de bloco I/O, tá? Então, a primeira coisa que acontece quando você pluga lá uma HBA no switch Fabric, tem a sinalização física, né, que acontece, a porta sobe para o estado de API, e aí acontece o que a gente chama o conceito de Fabric Login, né? Mas voltando, fazendo uma analogia lá no mundo Ethernet, né? Quando você tem no mundo Ethernet, você pluga uma interface lá no switch, seja fibra ou cobre, né? O que acontece? A porta sobe, né, fisicamente, o protocolo sobe também, né?
Aí é negociada a velocidade da porta automaticamente, né? Depois que negociou, entre o span tree, né? Aí se você não configurou port fast, você vai ter lá os 15 minutos de listening, depois 15 minutos não, de 15 segundos de listening, 15 segundos de learning, né? Até a porta ir para força, em 30 segundos lá, né? Do span tree legado lá, né? Já no mundo Fiber Channel é diferente, tá? Isso não acontece. Como é que funciona? A primeira coisa que acontece quando uma HBA entra na rede, ela tem que se logar na rede através de se logar no Fabric, né? Que é se logar no switch, tá? Fabric, né? Explicando mais uma vez, o que é o Fabric? O conceito de vários switches. Quando você tem vários switches conectados, todo aquele switch forma uma Fabric, tá? Como se fosse um switch grande, um switch gigante, tá? Essa palavra Fabric, né? Bem dizendo, é uma palavra muito, digamos assim, ampla, né? Ela é usada para representar muitas coisas, né? Equipamento, circuito lógico, circuito físico, né? Por exemplo, você tem equipamentos, o 6500 que ele tem na supervisora ou o circuito de Fabric. Você tem o Nexus que tem um modo de Fabric. Então, Fabric no Fabric Path também você tem o conceito de Fabric, né? Então, Fabric é uma palavra muito ampla, tá? Aqui no caso do Fabric eu estou falando na visão de Fiber Channel, tá? Não tem nada a ver com os outros tipos de Fabric, tá bom? Então, quando você pluga um servidor, uma HBA num switch, né, na Fabric, ele tem que fazer login, né? Então ele faz login no primeiro switch que ele está conectado, né, fisicamente. Esse login é através de um processo que chama flog, né, que é Fabric Login. Então ele manda essa mensagem de flog, né, para o switch recebe essa informação, tá? Quando o servidor manda, a HBA manda, ele manda uma informação que chama World Wide Name, que a gente vai ver nos próximos slides, que é o endereçamento físico da HBA, tá? O switch recebe isso, vê suas regras de segurança lá, se vai aceitar esse equipamento se logar na rede, e aí se ele aceitar, ele responde essa informação através de um frame que chama accept, tá? E aí ele atribui o que para o dispositivo final, o que a gente chama de FCID, que também eu vou explicar mais para frente, que é o endereçamento lógico da rede, como se fosse o endereçamento IPv4 e IPv6 de uma rede TCP/IP, tá? Além do FCID, ele também atribui um parâmetro chamado B2B Credits, que é o mecanismo de Buffer to Buffer Credit, que também vou explicar mais 2 slides para frente, tá? Que é através desse mecanismo que a gente consegue implementar uma rede com lossless, ou seja, com 0% de perda de pacote, tá? Mas até agora o importante ele loga na rede, faz o flog, o Fabric aceita ou não, se aceitar, manda o accept, o FCID e o B2B Credit. Legal, daí ele já logou no switch, já está conectado no primeiro hope da rede, né? Aí ele quer transmitir, ele quer mandar uma informação de bloco I/O lá para o storage, né? Onde você tem um servidor Windows lá, configurado lá, um disco remoto, e você quer gravar uma informação lá. Só que antes de ele mandar a informação lá para o destino final, ele tem que se logar no destino final. Tem que se logar lá no target que ele quer mandar a informação, né? O initiator quer mandar a informação para o target. Essa informação, esse processo de login chama plug ou port login, tá? Então, além do login local, no primeiro switch, ele faz um login remoto, lá com quem ele quer se comunicar, tá? Nesse login remoto também é verificado, o storage verificar, eu posso aceitar tráfego desse equipamento através de segurança. Se aceitar, ele manda uma mensagem de accept, tá? E também, nessa mensagem de accept, é enviado parâmetros de Buffer to Buffer Credit, que eu vou explicar no próximo slide, tá? Que seria um controle de fluxo fim a fim, tá? Bom, tem a pergunta do Santos, se existe a necessidade de criar usuário e senha. Não, a política é criada através de parâmetros de endereçamentos, ou World Wide Name, né? Ou FCID, ou através de LAN, tá? Não é um login como usuário e name, usuário e senha, tá? São parâmetros de endereçamento que você usa para permitir ou não. E o último processo de login, que chama PRLI, ou Process Login. Então, além de você logar no primeiro dispositivo, primeiro switch, se logar no último, no dispositivo final, no seu storage, que você se comunicar, também tem o processo de login da aplicação, que a gente chama de Process Login, tá? Aí é só um processo de login da aplicação, mas não é negociado nenhum parâmetro de B2B Credit, tá? Bom, vamos avançar e depois eu vou explicar por que tem esses 3 processos aí, e isso tem a ver com as classes do Fiber Channel.
Tem classes que implementam esses 3 logins, tem classes que implementam só 2 logins. Tá? Bom, então a gente falou, o dispositivo final, a HBA, faz um login no primeiro dispositivo e o dispositivo aceita, né? Manda um accept e manda essa informação de B2B credit, ou buffer to buffer credit. O que é esse buffer to buffer credit? É um mecanismo de flow control, de controle de fluxo, tá? Para que serve isso? É através desse mecanismo que a gente consegue implementar uma rede lossless, sem perda de frames, tá? Em relação à parte lógica, tá? Não à parte física. Você pode ter na parte física problema em fibra e vai perder a informação, vai chegar com erro. Falando da parte lógica aqui, tá? Então você fez o flog, aí o Fabric aceitou, mandou um accept. Aí a gente manda um accept e fala assim, ó, você tem 3 créditos. O que quer dizer esses 3 créditos? 3 créditos que você pode enviar 3 frames para mim. E depois você tem que parar de enviar se eu não permitir que você envie mais. E como é que funciona esse mecanismo de crédito? Isso aí está diretamente relacionado à quantidade de buffer que está disponível no switch naquele momento, tá? Por quê? Porque você não vai pegar e plugar um HBA na rede, como você faz uma NIC na internet e sai transmite do jeito que você quer, sem controle, sem nada. Não, porque você pode ter pode perder uma informação, né? Então, você pluga na rede, você recebe um crédito e você transmite até o limite daquele crédito, né? E aí, quando o switch, se ele não tiver congestionado, ele vai encaminhar o seu frame para frente de outros servidores que estão conectados nele e ele vai liberar o buffer. Ele vai falar, pode mandar mais 3 através desse pacote chama Receive Ready, tá? Isso não significa que você tem que mandar 3 dispositivos, 3 frames para depois receber o Receive Ready. Você pode receber antes, você pode mandar um e já receber o Receive Ready e se seu buffer que era 3, seu crédito que era 3, que agora é 2, porque você já enviou 1, agora vai virar 5, você conseguiu mais 5 créditos, tá? Então isso é um mecanismo de controle de fluxo, né? Então você pode ver que ele é muito controlável a parte de Fabric do Fiber Channel. Justamente para isso, para você não mandar mais informação que o switch consiga trabalhar. Então o switch está informando, eu só consigo trabalhar nesse momento com 3 créditos, então só me envia 3 frames. Depois você espera. Se eu permitir que você envie mais 3 frames, você envia, senão você espera para que não perca essa informação, tá? Porque, novamente, essa informação que trafega na Fiber Channel é informação de block I/O, tá? Informação de leitura e gravação de disco, tá? Bom, e aí essa parte de B2B Credit é negociada tanto com o primeiro hope, né, para controlar o link ponto a ponto entre o servidor e o switch, como fim a fim, né, como do servidor até o storage, que nem nesse slide aqui que tem o plug, né? Por quê? Porque você pode ter um storage, né? E não necessariamente o que está congestionado é o link entre o servidor e o primeiro switch, ou entre switches e switches. Você pode ter um storage que vários servidores mandam informação de leitura e escrita para ele e ele está congestionado. Então ele vai falar assim, nesse momento o meu buffer é 1 crédito, é 2 créditos, só pode mandar 2 informações. Por quê? Porque eu estou trabalhando muito aqui, né? Trabalhando a 1000, então não me mande mais informação, senão eu vou descartar, né? Então você tem esse controle, tanto ponto a ponto quanto fim a fim, tá? E aí esse controle, né, de buffer to buffer credit, ele está diretamente ligado às classes do Fiber Channel, tá? Eu não coloquei nesses slides, porque é uma coisa mais complexa, a gente pode falar no outro seminário, mas de forma resumida, o que é a classe do Fiber Channel, né? Você tem 3 tipos de classe. Você tem a classe 1, a classe 2 e a classe 3. A classe 1, ela trabalha no conceito de conexão, de orientada conexão, ou seja, antes de você transmitir, você tem que fechar uma conexão no destino e você só tem uma transmissão na rede por vez, tá? Em relação a um initiator e um target, tá? Então você fecha a conexão como se fosse fazer uma chamada telefônica e depois manda a informação. Já no Class 2 você não precisa, é orientada a pacote, tá? Mas você tem um mecanismo de plug e de flog e de plug, ou seja, você negocia parâmetros de buffer com o primeiro dispositivo e com o dispositivo final. Mas você pode mandar, você faz esse processo de plug e flog, mas você não precisa abrir uma conexão explícita na rede para transmitir. E a classe 3, ele não tem o parâmetro de plug, ele só tem o flog. Você tem o flog, controla ponto a ponto, mas não tem fim a fim, tá? Você pode mandar informação lá para o storage à vontade, tá? Isso significa que são as 3 classes de switch, tá? E essas 3 classes, ela não é uma coisa que você configura, é uma coisa que
já vem implícito no hardware do switch. Você o switch você compra um switch Fiber Channel classe 1, exporta classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 2, classe 3, tá? Atualmente as classes mais usadas é a 2 e a 3, tá? E a mais usada mesmo é a 3. Por quê? Por que a 3 é a mais usada? Porque a gente vai ver que a rede Fiber Channel ela é uma rede ainda muito pequena, não é uma rede igual uma rede Ethernet que cresce, tem um monte de switch na rede, é uma rede pequena. É uma rede para conectar alguns servidores e um storage ou dois storages, enfim, normalmente é uma ilha SAN que é pequena, que tem normalmente dois switches, né? Um switch core, né, que conecta o servidor, os storages, e um switch de borda, né, onde conecta vários servidores. Normalmente o switch fica no próprio rack, né, top of the rack, fica no próprio rack onde está a estação, né, o servidor, tá? Então é uma rede pequena, então não tem tanta necessidade de você colocar tantos protocolos de controle, né? Então isso barateia tanto na forma quando você produz o switch, né, a parte de hardware, implementação de hardware, e você ganha mais eficiência na rede, você tem menos controle, tá? Bom, alguma dúvida, pessoal? Me dá 5 minutos que eu vou encher um copo de água. Bom, voltando. Bom, agora a gente vai falar sobre os endereçamentos do Fiber Channel, tá? Então o Fiber Channel, como uma rede internet, tem dois tipos de endereçamento. A gente tem o endereçamento lógico e o endereçamento físico, tá? O primeiro que a gente vai aprender é o físico, tá? Que é o conceito de World Wide Name. É um endereçamento de 64 bits, tá? E ele é subdividido em duas categorias, tá? Por que essas duas categorias? Porque ele tem o endereçamento físico da porta e o endereçamento físico do equipamento em si. Por quê? Porque um equipamento pode ter várias portas, e normalmente tem. Lembra que eu falei do conceito de SAN A, SAN B, SAN 1, SAN 2? Então, normalmente o equipamento é conectado em duas SAN, em dois fabrics, né? Então o HBA normalmente tem duas portas. Então o Worldwide Port Name ou Port Worldwide Name, né? Depende da literatura, né? A Cisco chama de uma forma e o resto do mercado chama de outra, né? É o endereçamento físico que identifica aquela interface da HBA, tá? Uma interface da HBA. E o Worldwide Node Name, ou Node Worldwide Name, é o que identifica o host como um todo. Ele pode ter N portas, mas aquele endereçamento identifica ele como um todo, tá? Esse parâmetro de endereçamento físico, Port Worldwide Name e o Node Worldwide Name, é usado no processo de flog e de plug, tá? É por ali que você configura as políticas, tá? De acesso ou não. Também quando a gente for falar de zoning, também ele é muito usado, tá? E o outro endereçamento, que é o endereçamento, a gente fala de endereçamento lógico, que é o FCID, tá? O FCID, usando uma analogia, ele é a mesma coisa que o endereçamento IPv4 e IPv6, tá? É endereçamento lógico. Através desse endereçamento, o protocolo FSPF, que eu vou explicar também, faz o roteamento do frame Fiber Channel na rede, tá? Então aí embaixo você tem dois exemplos de Worldwide Port Name, um exemplo de Worldwide Node Name e um exemplo de FCID, tá? O FCID é um endereçamento menor que o Worldwide Node Name, ele tem 24 bits, então eles são 3 bytes, né, divididos, tá? O primeiro byte do FCID identifica o Domain ID, tá? Cada switch numa fabric vai ter um Domain ID distinto do outro, tá? É através do Domain ID que o FSPF vai fazer o roteamento do frame, tá? Então, se são 8 bits, né, um byte, você tem 255 símbolos aí, 255 endereçamentos que você pode colocar no switch, mas não é usado todo endereçamento, eu vou explicar também. O segundo byte chama-se Area ID, né? Que é o mesmo conceito do SPF. Você não tem o conceito de área lá no SPF,
área 1, área 0, né? Área de backbone, que é área 0, área 1, área 2, assim por diante. Então, no Fiber Channel você também pode ter o conceito de áreas. Normalmente não é usado, porque a rede não cresce tanto para você ter que dividir em áreas. Mas tem esse conceito implementado se precisar, tá? Eu nunca vi na prática isso implementado. E o terceiro byte é o Port ID. Tá? O que é esse Port ID? É que identifica realmente o host que está conectado no switch, né? Então o host, quando ele se conecta no switch e faz o flog, ele ganha um FCID. Esse FCID que ele ganha, a porção de Domain ID, que é o primeiro byte, e a Area ID é a mesma para todos os equipamentos conectados naquele switch. O que vai ser mudado? É só a parte de Port ID. Tá? Que por cada node vai ter um Port ID distinto. Então quando você fizer um troubleshooting na rede, Fiber Channel, você vai lá e está fazendo um troubleshooting na rede, você sabe exatamente onde está aquele equipamento através do Port ID. Tá? Bom, então o roteamento da rede é feito através do FSPF, tá? Que é a mesma coisa do SPF V2 para IPv4, o SPF V3 para IPv6 ou ISS, que roteia IPv4 e IPv6. É a mesma coisa, é o mesmo algoritmo, tá? SFPF, que é o Short SPF First. Tá? Ele faz o roteamento baseado em custo de interface, que esse custo ele é atribuído através da banda da interface, né? E quem tiver o menor custo é o melhor caminho na rede. Tá? Ele também tem o conceito de LSA, ele tem lá o banco de dados, ele consegue ver a rede toda e ele executa o algoritmo SPF e faz o cálculo se colocando como root da árvore SPF. Tá? Bom, então aí o FSPF, que nem eu já expliquei, né? Ele é o protocolo de roteamento da rede SAN. Ele faz o roteamento através do que? De Domain ID. Tá? Ele faz o roteamento só através do Domain ID. Os outros campos não é utilizado. Tá? E aí o Domain ID, que nem eu falei, é um byte, 8 bits, 255 endereços. Mas na prática não, no padrão SCSI só é utilizado 239 endereços. É como no endereçamento IPv4. Né? Você não tem lá classe A, classe B, classe C e classe E. E classe E é usado para experimentos, para estudos, sei lá. Não é utilizado, certo? Se não me engano, você vai até multicast 224/4, né? Que vai até 239, né? 240 já não usa mais. Né? Então a mesma coisa aí no mundo SAN, no mundo Fiber Channels. Tem de 1 a 239, tá? Isso é o teórico, tá? Isso é o teórico que você pode usar através do padrão lá do Fiber Channel. Mas na prática, nenhum fabricante implementa isso. Tá? A Cisco, por exemplo, o máximo que ela implementa, que ela testou em lab, são 75 equipamentos numa Fabric. Tá? Então veja, a rede SAN ela é muito melhor, mas 75 assim, também é muito difícil alguém usar isso. O que se você vai ver na prática, numa rede SAN, normalmente são 2, no máximo 3 equipamentos. Tá? E aí se a gente for falar de NPV e NPIV, né, NPV, NPIV, que é o assunto do próximo seminário, a gente vai ver que vai ter mais nodes, pode até ter mais nodes na rede, mas vai ter o conceito de proxy, né? Então, em relação ao Domain ID, não vai crescer tanto assim, tá? Então, a Cisco testou 75, mas na prática também não se usa, tá? 75 por vSAN, que eu vou explicar o que é vSAN, tá? E aí ele faz o roteamento através de custos de interface e pode fazer roteamento também, pode também fazer o balanceamento de carga através de links de custos iguais, tá? Somente de custos iguais. Custos desiguais, que nem o IGRP lá ele faz, né, com variance, esse SPF não faz, tá? Legal. Ele já falou de SPF, endereçamento, login. Agora a gente vai falar de serviços, né? No Fiber Channel a gente tem o conceito de Fabric, né, que nem eu expliquei. Todos os switches formam uma Fabric. Aí nessa Fabric a gente tem alguns serviços que rodam nessa Fabric, tá? Esse serviço a gente chama de serviços distribuídos, né, que é Distributed Services. Tá? Por que são distribuídos? Porque todos os switches executam o mesmo serviço de forma igual, de forma, digamos assim, aderente um ao outro, né, compliance um ao outro. Ou seja, se eu sou um host, estou conectado no switch A, tem um outro host conectado no switch B, e eu preciso de um serviço, por exemplo, serviço de name server, o switch que eu estou conectado vai me servir e o switch que o outro host está conectado também vai servir de forma igual.
todos os equipamentos vão ter o mesmo banco de dados, tá? Essa informação é sincronizada através de frames, né, no Fiber Channel, que seria como se fosse frames multicast, a mesma analogia do mundo IP, e essa informação é propagada para todo mundo, tá? Então tem vários serviços que rodam de forma distribuída no Fabric do Fiber Channel, mas o mais importante aí, que a gente tem que citar, é o serviço de Name Server, ou Director Server. Esse serviço é o serviço de resolução de nome, que é a mesma coisa do serviço DNS do mundo IP, tá? TCP/IP. Você manda uma query para o Name Server, você manda uma query perguntando qual, você informa o World Wide Name e pergunta qual é o FCID, ele vai te falar. Ou você informa o FCID e quer saber qual é o World Wide Name, ele vai te falar. Ou você informa o FCID e quer saber qual todas as LANs daquele FCID, todos os volumes, ele vai te informar isso aí. E assim por diante, tá? Aí aqui tem um slide com os serviços mais utilizados no Fiber Channel, o endereçamento de cada. Sempre começa com FF, tá? E agora a gente vai falar de zoning, tá? Então a gente já descobriu como que um equipamento ele entra na rede, ele loga na rede, como que um equipamento ele negocia parâmetros de buffer to buffer credit, que é o controle de fluxo. A gente já sabe como o 2 switch se conecta através da porta expansion, enfim, a gente já sabe bastante informação do Fiber Channel, né? Aí você pensa, não, agora a rede está pronta, né? Posso trafegar, porque já tem o storage conectado, ele já tem o FCID dele, já tem o initiator, que é o servidor conectado, já tem seu FCID e teoricamente já sei o FCID de origem e de destino, coloca esse frame na rede Fiber Channel, o FSPF vai rotear e tudo bem, vou chegar no destino e acabou. Mas não é bem assim, a rede Fiber Channel é muito explícita também em relação à segurança, então a gente tem esse conceito aí de zoning, né? O que é um zoning? O zoning é como se fosse, fazendo uma analogia, uma access list no mundo IP, tá? É o que permite você trafegar dados na rede, seria uma associação entre initiators e targets, tá? Por padrão, em equipamento Cisco, se você não configura nenhum zoning e você pluga várias máquinas lá no switch, todas as portas vão estar na versão, numa Fabric, que é Fabric 1. Só que ninguém vai se falar, não é igual a Ethernet, você pluga um monte de cabo lá, configura uns IPs estáticos ou DHCP, ou se for Windows ele pega aquele IP 169 que vai ficar todo mundo na mesma subnet, ele faz lá, ele manda o gratuito ZARP lá para não ter conflito de IP e tá feito, vamos trafegar. Não, no Fiber Channel não é assim, você tem que configurar explicitamente, tá? Então, o que esse zoning faz? O zoning tem dois conceitos, que a gente chama, que é o zone set e o zone, Então ele é como um access list, O zone set, primeiro vamos falar do zone. O zone é como se fosse uma access list entry. Quando você pega uma access list, não tem lá várias linhas, tem várias linhas lá, e aquilo lá é uma access list que se aplica numa interface, certo? Cada linha daquela, fazendo uma analogia para Fiber Channel, é como se fosse um zone, tá? Que é uma associação entre dois elementos, que no caso Fiber Channel é initiator e um target. Aí o conjunto de vários zones forma-se um zone set, que você pega e ativa de forma global na Fabric, tá? Global, tá? Quando você ativa isso aí, toda a Fabric vai ter a mesma visão da rede e vai trabalhar da mesma forma, tá? Isso é obrigatório, tá? Então o zone é como se fosse uma ACE de uma CL, uma linha de uma CL, e o zone set é como se fosse quando você estivesse aplicando a CL na interface, tá? Que tem um conjunto de regras ali, tá? Aí pro padrão, em ambiente Cisco, o padrão é deny, tá? Se você não configurar a zone, ninguém vai falar com ninguém, tá? E você pode ter somente uma zone set ativado por Fabric, tá? Por vSAN ou por Fabric, tá? Você não pode ter mais que uma. Você pode ter mais que uma configurada na sua running config, mas ativado você vai ter uma só, tá? Então tem aí um desenho que explica bem isso, tá? Então você tem lá o zone set. Zone set é como se fosse o conjunto de tudo isso aí, que seria o azul claro, tá? Aí você tem cada zona, que seria o amarelo, a zona amarela, a zona azul e a zona verde.
Então veja o seguinte, por exemplo, na zona amarela você tem um initiate e um target, né? Você tem o initiate e o target. Se o initiate quiser falar com o target, os dois estão no amarelo, ele fala tranquilo, numa boa, tá? Agora se o initiate quiser falar com o target, está numa outra zona, na zona azul, ele não vai falar, vai ser bloqueado esse tráfego, tá? Por que isso acontece no Fiber Channel? Justamente pelo seguinte, porque imagina o seguinte, imagina que você tem um storage com várias partições, né? Ou um JBOD lá, que é just a bunch of disks, vários discos, né? E aí cada partição, cada disco está formatado num padrão diferente. Um está formatado para Extend 4, Extend 3 do Linux, e o outro é formatado lá para NTFS, né? Aí imagine que se todo mundo consegue falar com todo mundo, o cara que é o Windows, ele vai lá e monta um disco do Linux. O que vai acontecer na hora que ele for gravar a informação? Ele não vai reconhecer primeiro aquela partição, e se você forçar a tentar gravar, o que você vai fazer? Você vai corromper o disco. Então, por isso que tem essa configuração muito explícita, tá, no Fiber Channel. Então, um disco, né, um FCID, uma LAN, ou seja lá o que for, que é de um Linux, vai ser mapeado só para aquela máquina Linux, né, a partição do Windows vai ser mapeado para o Windows e assim por diante, tá? E essa configuração você faz aonde? Você faz no Fabric, tá? Você faz no switch da rede, tá? Uma coisa que é importante é o seguinte, o Fabric é um serviço a nível, digamos assim, global da Fabric, tá? Você entra num switch, você configura isso e você ativa. A partir do momento que você ativa, essa informação é propagada na rede através daqueles serviços que eu expliquei, Distributed Server, e todos os switches recebem essa informação e vão programar o seu hardware para implementar aquele zone que foi propagada na rede, tá? Você não precisa ir no switch 1, se você tiver 10 switches, em cada switch configurar. Você configura em um só e ativa. E aí, através do serviço distribuído, essa informação é propagada, tá? Na rede. Então, a pergunta do Santos, como se fosse VTP? Isso, exatamente, como se fosse um VTP. E tem uma analogia aí, que eu vou explicar daqui a pouco, que é o Basic Zones, que é igual ao VTP, que se você não tomar cuidado, você derruba a sua rede toda, né? O VTP tem esse grande defeito aí, né? Pode zerar todas as configurações de VLAN. Bom, então a gente tem dois tipos de zone, né? A gente tem o que a gente chama de soft zone e hard zone. Bom, soft zone é o que a gente chama de... ele é efetuado através do serviço de name server. Como é que funciona esse tipo de zona? A permissão ou a negação dele, o deny dele, é através do name server. Ou seja, um HBA, um initiator, ele vai lá e faz uma requisição para o name server, e o name server responde, você pode ou não acessar esse destino, tá? E o controle dele é somente isso, através da requisição que ele faz para o name server. Só que isso é muito frágil. Por quê? Porque é muito fácil de burlar. Se eu não usar o serviço de name server e eu souber de alguma outra forma o FCID do destino, eu mando a informação direto. E a Fabric vai transportar para mim, tá? Então esse soft zone foi a primeira que foi planejada, foi inventada e ela não é muito fácil de burlar, tá? Não é segura. E aí inventaram o que a gente chama de hard zone. Hard zone não, ela é implementada em hardware, tá? Você pode até fazer uma consulta no name server e receber a informação, mas se você tentar transportar a informação no Fabric e o Fabric não permitir, não tiver a regra permitindo, ele vai negar. Isso em qualquer switch, tá? E é o padrão implementado no switch Cisco, tá? Aí tem controvérsia, tem algumas documentações que falam que o switch Cisco implementa os dois, soft zone e hard zone, e tem uns que falam que ele implementa só o hard zone. Mas enfim, se você implementar só o hard zone, não precisa implementar soft zone, porque é feito em hardware, não tem como burlar, tá? Bom, esses são os tipos de zone, tá? Aí em relação à configuração de zone, tem um conceito que a gente tem que aprender, que é o active zone e o full zone, tá? Isso vai ser muito importante. Por quê? O que é um active zone? O active zone é que está ativo a configuração que alguém fez de algum switch e ativou na rede, que está ativo no momento, tá? E o full zone é a run config de um switch, que aí isso aí está local em cada switch, tá? Por quê? Porque no switch eu posso ir no switch A, configurar e ativar, tá? Ele propaga isso na rede, né? Aí depois, se quiser fazer uma configuração e quiser entrar em outro switch, fazer parte de outro switch, eu posso fazer, tá? Então na run config, normalmente
se a gente vai falar no próximo slide, usar Basic Zone, normalmente a configuração pode ser que não seja igual, tá? Então o full Zone é a configuração da Run e Config. Você pode ter vários Zone Sets, vários zones. O Active Zone é o que está ativo no momento. E novamente, numa Fabric você pode ter um Zone Set ativo por vez, tá? Então no Active Zone você vai ver só um Zone Set, você não vai ver mais que um Zone Set. No Full Zone não, você pode fazer a configuração de vários Zone Sets, e aí depois em uma hora você ativa um, depois você desativa, ativa outro, desativa e assim vai, tá? Bom, então a gente já sabe os tipos de zone, soft e hard, já sabe a diferença entre um Active Zone e um Full Zone, e aí a gente tem a forma de implementar isso, tá? E aí, quando foi concebido esse conceito de zone, a primeira forma de implementar chamou-se Basic Zone, tá? Que essa forma de implementar, ela tem várias ineficiências e limitações, e é bem perigoso usar esse Basic Zone. Por quê? Porque, primeira coisa, quando você usa Basic Zone, vários administradores podem configurar a zona ao mesmo tempo. Isso eu quero dizer é o seguinte: pode ser que tenha dois administradores, né, que administram a mesma rede, um cara está remoto, um cara está local, os caras não estão se falando. Eu vou lá, entro no switch A, configuro o zone e ativo, tá? Aí o cara vai lá, ao mesmo tempo que ele entrei, ele entrou também no switch B e está configurando. Aí eu ativei a minha zona, ele foi lá e ativou a dele. E o que vai acontecer? O que ele ativou vai sobrescrever a minha. Então isso é muito perigoso, tá? Isso também é muito perigoso, não só em questões de zona, mas outros conceitos. Não sei se quem já mexeu com o iOS XR, né, voltado ao Backbone, mas no XR a gente tem um conceito, né, de config exclusive. O que é esse config exclusive? Imagine que dois administradores de rede logam no mesmo equipamento e começam a fazer configuração. Eu estou configurando uma coisa e outro cara está configurando a mesma coisa. E aí eu configuro uma coisa e sobrescrevo o que o cara configurou. E o cara configura e sobrescreve o que eu configurei. Então esse conceito do XR, que é config exclusive, quando você dá um config, você não põe config terno, você põe config exclusive. Aí você faz um lock ali no roteador e ninguém consegue configurar nada. Se alguém tentar dar um conft, vai dar uma mensagem lá de log e falar: alguém colocou o roteador, o ID dessa pessoa, do usuário é esse, e você tem que esperar ele terminar a configuração. Então com o Basic Zone a gente não tem isso, tá? Todo mundo pode configurar a zona ao mesmo tempo e um sobrescreve o outro, tá? Então isso é uma grande ineficiência e um grande problema de segurança do Basic Zone. Outro problema do Basic Zone: quando você configura no Full Zone vários zone sets, né, e várias zones, e você associa várias zones a vários zone sets, né, a configuração do Basic Zones cria várias instâncias da mesma zona, porque a zona não muda. Você configura uma zona, Initiator A, Target B, e você associa na zone set 1, aí você configura a zone set 2, e você configura a mesma coisa na zona com o Initiator A, Target B. Ele começa a duplicar essa configuração, então fica uma coisa ruim de administrar, tá? Então é outra desvantagem do Basic Zone, tá? Outra coisa do Basic Zone, que isso aí é terrível também no Basic Zone, ele não envia Full Zone. Quando você ativa, você está configurando lá a Full Zone, aí você vai e ativa, ele só manda a zone set que você ativou. Se você tiver mais de uma zone set, ele não vai propagar isso na rede. Então o que vai acontecer? Vai acontecer inconsistência na rede, tá? Porque ele só vai mandar a zona que você ativou, as outras ele não manda. Então pode ter inconsistência na rede, tá? Porque o switch local vai ter 2, 3 zone set criadas e o outro switch vai ter uma, porque ele só mandou o active, ele não mandou o full zone, tá? E o outro parâmetro também que é uma limitação do Basic Zone é que ele não envia a zona default, tá? Isso aí você tem que, quando você usa Basic Zone, você tem que em cada switch configurar, e configurar igual, tá? Configurar igual. Então você tem que ir lá configurar a zona padrão em todo o switch, tem que ser igual. Lógico, o switch vem por padrão deny, então você não precisa configurar, né? Mas se alguém mudar, você vai ter que ir em cada switch lá e configurar, porque isso não é propagado quando você ativa o Basic Zone, tá? E aí a Cisco viu todos esses problemas, todas essas deficiências e desenvolveu o Enhanced Zone, né? Novamente, tem coisa que é só a Cisco faz pra você, né? E desenvolveu o Enhanced Zone. O que é o Enhanced Zone? Proprietário Cisco, né? Qual que é a ideia? Ele tira todas essas ineficiências e implementa de uma forma mais eficiente. Ele olhou o Basic Zone, viu todos os problemas que tinham e implementou de uma forma mais eficiente. Então a primeira coisa que ele faz, o Enhanced Zone, quando você dá um conft e começa a configurar uma zona,
ele vai e faz um lock na rede, ele trava a rede, né? Mas não trava a rede que a rede cai, ele trava o que a gente chama, trava o modo de configuração de zona. Ou seja, alguém entrar em outro switch e tentar configurar zona, ele não vai deixar. Ele vai falar que a rede está locada, que está travada, e vai falar o ID do usuário que fez o lock, né? Aí se esse usuário esquecer lá o lock, e ficar lá, o cara deslogar, for para casa e deixar lá a rede travada, ninguém consegue configurar nada, né? Não, mas aí se você tiver permissão de administrador, você consegue limpar esse lock, essa trava. Mas a configuração que a pessoa estava fazendo, ela perde, né? Mas você consegue limpar esse lock, tirar o lock da rede, e aí você consegue entrar para configurar, tá? Então isso previne o quê? Que é o que um administrador sobrescreva a configuração do outro. Porque enquanto eu estou configurando, ninguém configura. Então se o cara tentar entrar, ele vai ver, opa, alguém está configurando. Então quando ele entrar, ele já sabe onde ele estava configurando, ele vai lá e vê o que o cara configurou, tá? Outra coisa também que o Enhanced Zone ele é mais eficiente que o Basic Zone. Quando você cria que nem eu expliquei, você cria uma zona e associa várias zone sets, ele não duplica a informação, ele não cria várias instâncias, ele vai lá e faz referência, ele coloca pontos de referência na configuração, tá? E outra coisa que ele melhora em relação ao Basic Zone é que ele envia a zona default, tá? Por padrão, tá? Então você não precisa configurar em cada switch a zona padrão, se tiver diferente, ele envia, tá? Bom, então aí tem uma tabela comparativa, tá? Do que tem desvantagem no Basic, que tem desvantagem no Zone, né? E a diferença dos dois, tá? Uma coisa que eu não falei nos slides que passou, e que é importante citar, é em relação a erro. Quando você configura um Basic Zone, vai ativar esse Basic Zone e tem um erro. O Basic Zone, se tiver uma inconsistência entre switches, a Fabric vai ser rompida, ela vai ser rompida no meio. Mas a gente tem o switch A e o switch B, e as zonas são diferentes. O zone e a zona set são diferentes. Quando você tentar desconectar esses dois switches, ele vai dar um log para você falar, a zona do switch X é diferente da minha zona, então eu não vou conseguir subir essa porta expansion ou trunk expansion, tá? Ele vai isolar e vai quebrar o zone no meio, tá? Só que esse log que ele mostra para você, ele não é muito eficiente. Ele não fala qual switch que está o problema, ele só fala que tem um problema, tá, na rede. Já o Enhanced Zone não, ele fala para você, ele fala qual que é o switch que está divergente da sua configuração. Então tem mais essa vantagem de usar o Enhanced Zone, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre vSAN, tá? Então a gente já sabe agora, a partir do momento que a gente passa da fase de Zone, agora a sua rede Fiber Channel está funcionando, tá? Você pode mandar informação do seu target, gravar informação do disco, ler informação do disco, né? Tudo funciona perfeitamente, tá? Então até Zone são fundamentos para funcionar a sua rede. A partir dali, sua rede está funcionando, tá? Então, aí assim se introduz esse conceito de vSAN. O que é vSAN? É você virtualizar um switch físico e criar várias fabrics, porque por padrão um switch físico pertence a uma fabric única, né? Você pode virtualizar e criar várias fabrics no equipamento físico, tá? Que é o mesmo conceito de VLAN, tá? Você pega um switch LAN sem VLAN, ele é um barramento Ethernet. Você pode criar vários barramentos, vários domínios de broadcast fazendo VLAN, tá? E aqui no vSAN também você tem o mesmo conceito, e você consegue interligar uma vSAN com a outra através de um conceito chamado IVR, que é Inter-vSAN Route. Você tem um equipamento que faz roteamento entre vSANs, tá? Que não é o assunto desse seminário, mas que a gente pode abordar em outros seminários. Mas a mesma coisa que uma VLAN, tá? Então, tudo que a gente falou até agora, FCID, né, Fabric Distributed Service, Zone, Flog, Plog, tudo isso aí agora é por vSAN, se aplica por vSAN, por Fabric, tá? A única coisa que não muda é endereçamento físico, né, que é o World Wide Name, Port e Node, tá? Isso não muda porque isso é físico, tá? Mas o resto é tudo virtual por vSAN, tá? Se você muda de vSAN, seu FCID muda, tá? Pode ser outro FCID ou um FCID com coincidente igual, né? Porque são fabrics virtuais, você pode usar o mesmo endereçamento, tá? A não ser que você for fazer IVR, que aí vai ter conflito, né, na hora de rotear. Então aí tem um exemplo de vSAN. A gente tem o conceito de ilha SAN, né, que é SAN Island.
Você tem, antigamente, como que você fazia? Você comprava um servidor, um storage e ia atender X servidores. Você colocava 2 switches, né? E colocava os servidores. Aí tinha um outro tipo de rede, vamos dizer que essa rede é homologação. Aí você cria a rede de produção. Aí você tinha outro storage com outros switches físicos e outros servidores, né? Aí você tinha a rede de backup, aí tudo separado. Outro storage, outro, né, outro switch físico, outro servidor. Aí com o vSAN não, você consegue conectar tudo em 2 switches, né? Sempre em 2 para ter o SAN A, SAN B, né? E você virtualiza isso atribuindo portas a uma vSAN, a outra vSAN. Porta 1 a vSAN produção, né, que conecta ao servidor. Porta 2 também vSAN produção, que está na storage. Porta 3, vSAN de backup, conecta ao servidor. Porta 4, vSAN de backup, conecta ao storage. E assim por diante, tá? E a parte de trunk. Então quando a gente fala de vSAN, a gente tem que falar o que? De trunk. A gente já aprendeu que entre switches a gente tem a porta expansion, a gente pode ter a porta TE, né, que é trunk expansion, né? Você tem lá a identificação da vSAN quando esse tráfego passa nesse trunk, nessa interface que agrega múltiplos tráfegos, né? Só que não para em TE, a gente pode também ter o conceito de TF, né, de Trunk Fabric, né, e de TN, né? Que imagine o seguinte: o mundo hoje de virtualização, você pode ter um host físico, tem um vSphere instalado, EXI, e lá você tem várias máquinas virtuais. Você pode querer que cada máquina virtual esteja numa vSAN separada. Então você pode ter uma porta TF, tá? Você pode ter isso, tá? E também tem esse conceito de Trunk Network, está escrito errado, tem que corrigir, Proxy Node, né? Que é uma porta que a gente chama de Network Proxy, que a gente vai falar no outro seminário, que é o conceito de NPV, NPIV, tá? Que você consegue virtualizar, você consegue fazer proxy, né? Fazer um switch virar um proxy, tá? Bom, e aí o último assunto, que é Port Channel, tá? Port Channel é o mesmo conceito de Port Channel do mundo Ethernet, tá? É o conceito de você pegar duas interfaces físicas e criar uma interface virtual. Aí você, nessas duas interfaces físicas, vai agregar o tráfego ali. Então você vai ter load sharing, né? Fazer o balanceamento ali de carga nos dois links, e proteção do meio físico do link, né? Se um link parar, todo o tráfego é chaveado para outro link, tá? Muito importante, a gente não tem, né, nenhum conceito de multi-chassis Ethernet para Fiber Channel, tá? Não tem, a gente não tem BSS, a gente não tem VPC, a gente não tem nada disso para Fiber Channel, tá? O Port Channel ele é Port Channel convencional, de um equipamento para outro equipamento. A gente tem em Nexus o conceito de VPC, mas quando você coloca VPC com FCOE, o VPC só aplica ao tráfego de Ethernet, ele não se aplica a tráfego de Fiber Channel, no caso FCOE, né? De FCOE, não se aplica. No caso de FCOE, continua o mesmo conceito de vSAN A, vSAN B, tá? E aí quem faz a separação é o software lá de multipath que vai estabelecer os dois caminhos, usar os dois caminhos, tá? Para fazer o cálculo de hash, tá, do Fiber Channel, do Port Channel Fiber Channel, a gente usa FC de origem, de destino, pode ser essas duas variáveis, usar lá na conta de hash, ou a gente pode usar o FC de origem e destino mais o Exchange ID, tá? O Exchange ID, teoricamente, é como se fosse uma porta TCP, tá? Uma porta TCP da camada 4, TCP UDP, daqui é que identifica aquela comunicação na rede, aquele exchange na rede, tá? Você pode ter várias simultaneamente, tá? Então a gente tem aí, né, o desenho de um Port Channel, né? Se for, por exemplo, de Cisco para Cisco, você pode ter um TE com múltiplas vSANs. Se for de Cisco para outro vendor, aí você vai ter um porta E só, vai ser uma vSAN só, tá? Bom, basicamente é isso, pessoal, que eu tive para apresentar para vocês hoje, tá? Alguém tem alguma dúvida? Bom, esse material dessa apresentação desse seminário está disponível lá na ferramenta na ferramenta WYSIC, né? Na área da NCE Treinamento, você pode baixar, tá? E também, se alguém quiser, pode me mandar um e-mail,
tá? Eu vou digitar meu e-mail aqui, que é leandro.almeida@nce.com. Pode mandar e-mail que eu mando essa apresentação para vocês, tá? O vídeo também vai estar disponível dentro de 2 a 3 dias, tá? Que é o tempo só de remasterizar o vídeo. Ele vai estar disponível no YouTube e vai estar disponível também nessa ferramenta Wizk, tá? De apresentação, tá? Além da gravação do Wizk, tem uma outra gravação acontecendo aqui local na máquina, tá? Então vai ter 2 gravações. Então essa da local da máquina ela vai ser remasterizada, né? Melhorado o áudio, tudo isso, e vai estar disponível também no YouTube, tá? Bom, quanto ao CCNA Data Center, tá? Ele vai começar não no dia 24, dia 31, tá? A semana que vem vocês vão estar recebendo aí, quem está matriculado no curso vai estar recebendo o material via PDF. Quem optar também pelo material impresso, a gente vai enviar por correio, tá? O pessoal vai mandar e-mail para vocês aí, acho que amanhã, entre amanhã e segunda vai estar mandando e-mail com informações da aula, como faz para logar na aula, né? Como faz para logar nessa ferramenta, configurar, né? E informação, e vai estar mandando também o livro, tá? O livro que a gente desenvolveu, tá? Que tem todo o conteúdo do curso CCNA, tá? Bom, uma pergunta de como fala para se inscrever no CCNA Data Center. Você pode mandar um e-mail para atendimento ou inscrição. Vou escrever aqui para você. Que aí o pessoal, você manda um e-mail dizendo que você tem interesse, o pessoal vai te mandar um formulário para você preencher, escanear, assinar. E lá aí você vai escolher lá também a forma de pagamento, tá? Então é só mandar um e-mail para um desses 2 e-mails que o pessoal vai te atender, tá? Aí o próximo seminário, tá? O próximo seminário que eu pretendo fazer gratuito é dar continuidade nesse tópico de Fiber Channel, né? Eu vou abrir um quiz lá no blog da NCE com esse tópico e outros tópicos. Aí vocês votam e o que tiver mais votação a gente faz um seminário. Então a gente pode falar sobre... Vou colocar 3 assuntos lá, vamos falar sobre SAN, pode falar de um outro assunto, vocês podem dar sugestão também. Normalmente vai ser assunto, nesse começo talvez vai ser assunto de data center, né? Mas a gente pode falar também de outros assuntos, de backbone, enfim, né? Route switching, né? Que eu tenho competência para administrar. E vocês votam lá e a gente faz outro seminário gratuito. Mas para a gente dar continuidade nesse assunto de SAN, o próximo seminário seria SAN Design, né? Falar sobre a parte de design, topologias, né? A parte de Core Edge Design, né? Falar sobre NPV, NPIV, né? Melhores práticas, né? E FCOE, né? Que é um assunto aí muito discutido, né? Hoje em dia, né? Que a gente fala sobre consolidação de I/O, né? Que a gente transporta agora Ethernet, Fiber Channel no mesmo cabo, né? Então seriam os assuntos do próximo seminário, né? Que seria mais ou menos mais umas 2 horas, né? Falar sobre esses assuntos, tá? Por isso que a gente não abordou hoje, tá? Bom, e aí o último seminário é o curso, né? Quem tiver interesse, que nem eu falei, já digitei aí. Aí tá as informações do curso, né? Eu que vou ser o instrutor, que é o CCNA Data Center. Começa agora dia 31, tá? Bom, isso, exatamente. Vai ser segunda, quarta e sexta, tá? Ele vai começar uma semana aí com atraso, mas vai ser os mesmos dias, tá? Bom, então pessoal, boa noite aí para todos, obrigado pela presença, né? Por comparecer aí ao seminário e até o próximo aí, tá? Boa noite a todos.